Fala, meus irmãos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao Rumo ao Céu, este canal que tem como primazia a prioridade aqui falar unicamente da Palavra de Deus. Hoje eu venho trazendo para vocês um trecho da Bíblia que eu gosto muito, está ali em Números, né, que nós temos, agora deixa eu achar aqui no capítulo 13, uma decadência e mostra como um erro parte para outro, que parte para outro, que parte para outro. Após Deus dar as leis no Sinai, né, os 10 mandamentos que foi Ele mesmo promulgou, e depois nós temos a lei do santuário. Logo depois disso, o povo sai do Sinai em direção à Terra Prometida, né? E logo em sequência nós já temos um problema. Os israelitas começam a murmurar, falando que queriam carne, não aguentava mais aquele maná que Deus estava mandando. Moisés reclama com Deus até, falando assim que estava muito pesado para ele. Então Deus fala para Moisés separar 70 anciãos, ou seja, outros 70 responsáveis que distribuiriam o espírito dele sobre esses 70 anciãos. E Deus manda as cordonizes. Então beleza, essa murmuração já acontece logo depois do Sinai, depois de eu firmar a aliança com o povo. E beleza, tem as cordonizes, o monte morre, daqui a pouco, no capítulo 12, isso acontece com o capítulo 11, né? No capítulo 12, Miriam e Arão vão começar a falar contra Moisés, porque ele casou-se com uma coatita, né? Uma cuxita, uma etíope. E eles começam a falar de Moisés, porque Moisés casou com uma cuxita e que na verdade Deus também falava através deles. Moisés não era líder sobre eles. E aí vem a ira de Deus sobre Miriam. Ela tem lepra, ela fica separada do arraial durante 7 dias. Aí Deus encaminha, né, Moisés manda 12 pessoas lá para espiar Canaã. Desses 12 voltam 10 falando mal e 2 falando bem. Esses 2 era Oséias, ou como a gente conhece como Josué, e outro era Caleb, que nem israelita era. Mas beleza, Josué e Caleb falando bem, falando que a terra deveria ser uma terra deles, mas outros 10 falando que não, que só moravam gigantes lá, que eles seriam derrotados, destruídos. E o povo ouviu os 10 e não ouviu Josué e Caleb. E eles começam a murmurar fortemente. Na verdade, eles querem até matar Josué e Caleb, que estão dando o relatório positivo. Acontece então que Deus se ira e dá condenação. Essa geração que viu os milagres do Egito não vai entrar na terra, a não ser Josué e Caleb. Então, quem tinha, se não me engano, de 20 anos para menos, eles entrariam na terra. Quem tinha de 20 anos para cima não entraria, eles morreriam antes de entrar na terra. Então é condenado. Cada dia que os espias passaram no deserto, eles passariam então, cada dia valendo por um ano, no deserto. 40 dias, eles passariam então 40 anos. É uma dos versos básicos que nós temos para a interpretação do princípio de ano, já que Deus vê um dia como um ano aqui, e também em Ezequiel e em outros trechos. Não vou entrar nesse mérito agora. O povo, depois que o povo recebe essa condenação, vocês não vão entrar na terra, aí eles decidem entrar. E aí Moisés fala, não vão, eles vão e são derrotados humilhantemente. Mas que eles são derrotados humilhantemente. Eles são derrotados em Urma. E Moisés falou para eles não irem, né? Logo depois, nós vamos ter a rebelião de Corá, Datã e Abirão, que com mais de 250 príncipes de Israel, eles vão contra Moisés e Arão, e aí a terra se abre, eles são engolidos pela terra, morrem, né? Então temos isso. E daqui a pouco o pessoal das tribos de Israel se levantam contra Arão, falando que quem disse que Arão seria o escolhido, e aí são escolhidos separadas 12 varas sobre cada tribo, e a vara de Arão ela floresce
O bordão de Adão floresce, e tanto é que nesse momento ele é colocado junto com Maná e as tábuas dos mandamentos dentro da Arca da Aliança. Isso ficou durante um bom tempo. Nós sabemos que na época dos reis não estava mais assim, mas durante o período de Moisés estava a tábua dos mandamentos, a vara de Arão florescido e o Maná, mostrando um pouco do caráter de Deus. Então, olha que interessante. Quando o povo começou a pecar, começou a falhar constantemente, foi piorando a separação. E depois da condenação dos 40 anos ali, piora mais ainda. O que nos leva a entender, e a Bíblia mostra isso realmente mais para frente, agora eu não lembro qual seria um verso bom para citar para vocês sobre isso, mas a Bíblia trabalha isso, é que um pecado leva a outro, um erro leva a outro. Eu posso citar Davi para vocês. Davi estava em casa, em vez de estar em guerra. A Bíblia deixa muito clara. Ele acorda tarde, em vez de procurar Deus, ele vai andar pelo palácio, e aí que ele vê Batseba, aí que ele chama Batseba, e aí ele comete adultério. Do adultério, ele chama Urias para tentar mentir, enganar o povo, dizendo que o filho não era dele. Urias não deita com Batseba, então ele manda Urias, mata Urias, sem ser pelas mãos deles, mas ele acaba matando Urias. Então, para vocês verem, um pecado acaba levando a outro, o que nos leva a sempre ter em conta dos nossos erros, as nossas falhas, onde estamos acertando, onde estamos errando, para que nós nunca deixemos que um erro nosso torne a piorar, levando a outro pecado, levando a outro erro. Nossa natureza é pecaminosa, nossa natureza é pecadora, mas nós não podemos ser pecadeiros, nós não podemos nos entregar a essa natureza. Às vezes temos que tomar cuidado com o que nós fazemos. Uma mentira pode levar a um adultério, entendeu? Quando você quebra um mandamento, você vai quebrar outros. Então a gente tem que sempre tomar cuidado com isso. Quando a gente está com ações erradas, essas ações tendem a piorar. Assim como aconteceu com o povo de Israel, assim como aconteceu com Davi, que eu acabei de citar aqui, o povo vai piorando. E a tendência ao acariciar o pecado é as coisas piorarem. E a gente está vendo isso, queridos. Nós vivemos em uma sociedade que está acariciando erros que não são aceitáveis. A homossexualidade, a poligamia. Nós temos as pautas feministas que querem suplantar o que a Bíblia trata como o que é correto. Eu não estou falando que a mulher é inferior ao homem, mas estou falando que as pautas feministas, elas não são bíblicas. Elas não trabalham nem um pouquinho, porque a Bíblia dá um valor à mulher muito especial. E não é esse valor que as mulheres estão tendo com a pauta atual. E as coisas estão piorando. As coisas estão indo para um caminho que não é legal. A geração, eu sou professor, eu trabalhei no final desse ano 2023 de novo em sala de aula, e é assustador, queridos. A diferença de turmas de 2019 para cá é assustadora. Da minha época, 2016, quando eu terminei o ensino médio, para cá a diferença é grotesca. É grotesca, é assustador. As pessoas estão piorando. O amor está esfriando, como disse Cristo em Mateus capítulo 24. Mas o que nós, como cristãos, devemos fazer? Essa deve ser a pergunta. O que eu, como um cristão, tenho que tomar então como posição? A posição é contra o pecado. A posição é contra o erro. A posição tem que ser contra a desobediência. Nós temos que ser obedientes a Deus. E em Samuel a gente vê isso. 1 Samuel, se não me engano, no capítulo 16. Quando Deus recusa Saul, e Samuel ainda fala: você acha que Deus prefere sacrifício a ser obedecido? Eu até tenho um sermão aqui no canal que fala sobre isso. Então, queridos, nós devemos nos posicionar contra o mal, contra o pecado. Pecado é pecado. Pecado é pecado, é errado. E ponto. É claro que existe uma diferença entre contar uma mentirinha e assassinar alguém. Existe. Mas quando você começa mentindo, é um passo mais perto de você ser também um assassino, ou ser um adúltero, ou ser um ladrão. Isso é um passo. Não muda muita coisa. Então nós temos que se posicionar contra o pecado, contra o mal, ao lado de Cristo. Buscar a Cristo em primeiro lugar. Numa sociedade tão secularizada e que
falamos até em pós-verdades, nós devemos buscar a Deus de todo o coração todos os dias. Buscar, nos entregar, deixar que Ele nos converta, nos corrija, nos exorte a fazer coisas melhores. E não tem nada maior do que este livro. A Bíblia Sagrada é a verdade. É a verdade. Ela não contém a verdade, ela é a verdade. Aqui está a verdade. Aqui não tem algo que tem que ser atualizado. Aqui não tem algo que tem que ser mudado. Aqui tem a palavra de Deus, a palavra de Deus vivo, que veio a esse mundo, encarnou-se, morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia. Então aqui está a verdade. Não tem essa de que não existe verdade. Tem um termo, eu não lembro mais a frase, mas se existe uma verdade que ela é real e única, é a Bíblia. E Cristo nunca deixou margem para a gente pensar diferente. Cristo nunca deu margem para a gente pensar que Buda fosse a solução, ou que Mahatma Gandhi fosse a solução, ou que Maomé fosse a solução. Porque Cristo vai falar Re-Rodós, Rezoe, Re-Arteia, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem nem como traduzir diferente esse trecho. Então, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. E está tudo escrito aqui. Então, como nós temos que fazer? Nós temos que se posicionar ao lado da palavra de Deus, aos pés de Jesus Cristo. Não é o que eu quero, mas é o que Cristo quer. Não é o que eu desejo, mas sim o que Cristo deseja de nós. Essa tem que ser a nossa busca, o nosso constante alcance. E hoje, que é um dia especial para mim, a publicação desse vídeo está sendo feita no dia 21 de janeiro, o dia que é o meu aniversário. É o dia que eu completo meus 24 anos. Olha, eu sou muito novo. E precisa vir alguém dessa idade tão novo para falar para vocês que às vezes tem 30 anos, 40 anos, que só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida, que é em Cristo Jesus. E olha, sobre o Espírito Santo, uma coisa maravilhosa: os discípulos tiveram a maravilha de viver e conviver com Cristo. Mas, antes de tudo, hoje eu e você temos o Espírito Santo em nós, vivendo dentro de nós. A terceira pessoa da divindade nos conduz, tal forma como Cristo conduziu os seus discípulos. A diferença é que Cristo conduziu-os externamente, o Espírito Santo nos conduz internamente. Então, queridos, aceite Jesus como seu Salvador, se entregue a Ele, busque a Cristo, esteja aos pés de Cristo todos os dias, porque não existe pós-verdade. A verdade é uma só, e é o Filho de Deus. A verdade está aqui, na Bíblia Sagrada. Fique com Deus e até mais.